Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos para mais um módulo. Agora ele é Sol e Sombras, tá? Ele é um módulo curto e aí então eu vou trazer a mensagem principal aí dele para vocês, ok? Nesse módulo a gente inicia o módulo fazendo a gente fez essa discussão sobre essa imagem, né, de uma região de deserto, que era uma caravana aqui, ó, de dromedários que está sendo conduzida no deserto do Saara por um tuarengue, tá? Que é essa pessoa aqui, que pertence àqueles povos que habitam áreas do norte da África, ou seja, regiões de deserto, regiões extremamente quentes. Vamos reparar que ele está com um vestido, né, com uma vestimenta azul, está com um turbante, ou seja, alguma coisa na cabeça. Isso aí são costumes dos povos aí daquela região. E aí, nós vamos perceber aqui de que lado que está o Sol, né? O Sol, ele está deste lado da imagem ou ele está deste lado da imagem? Se a gente observar a sombra, eles estão caminhando, né, no período da manhã. Por que que eu sei? Porque ele está no sentido leste, tá? Ele está no sentido aqui, deixa eu melhor, sentido leste de vocês. E aí, então, a gente consegue perceber, né, que a sombra no início da manhã ela é longa, conforme o sol vai, né, andando, tendo esse movimento aparente aí no céu, essa sombra ela vai reduzindo até ela ficar bem aqui abaixo, né, dessa pessoa. E aí, quando o sol continuar a ir para a porção final da tarde, essa sombra começa a vir para este lado aqui. Então, é isso que a gente trabalhou nessa imagem de abertura. E aí, lembrando que a gente consegue observar a iluminação do Sol ao longo do ano, utilizando isso aqui, ó, uma estrutura bem simples, né, chamada de GNOME. Então, olha lá. Antes de falar do GNOME, vamos começar a fazer uma pequena assim introduçãozinha, né? Provavelmente vocês já notaram que em determinados horários do dia, o Sol ele pode iluminar mais certas partes do seu quarto ou de outro cômodo da casa, desde que elas estejam, né, viradas ali para o sol e de frente para a janela. Né? Considerando o mesmo horário, será que esta iluminação varia em diferentes épocas do ano? Como verão é uma coisa, inverno é outra. Então, para entender essas coisas, a gente vai reportar e vai relembrar vocês de um conteúdo lá do quarto ano também, que é o gnomo, né? O gnomo, então, ele é um instrumento, tá? Astronômico antigo, né? Que vem de uma palavrinha grega que significa gnom, significa o que indica, tá? É uma espécie de uma haste, então, ó, é uma haste, certo? Fixada numa superfície plana, no caso aqui está dentro de um vasinho, e que é utilizada aí, ó, para a gente acompanhar o deslocamento do Sol ao longo do dia. Esse deslocamento vai fazer com que a gente tenha as sombras, e essa observação das sombras a gente consegue então perceber o deslocamento do Sol e a gente consegue também identificar aqueles pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul, né? Depois a gente entrou nesse texto aqui, que era o experimento de Eratóstenes, né? Que na verdade esse texto aqui está falando de uma questão de um combinado entre algumas escolas, né? Um projeto global que reúne escolas aí do mundo inteiro, né? Então, com o uso do material, com o uso de materiais simples e de ferramentas, tá? De tecnologia da informação e comunicação, pode-se fazer um trabalho, né, comunitário, e o projeto ele reúne aí a medir as sombras, né, de um bastão iluminado ao longo do dia pelo sol, num determinado por um ano, por exemplo. Esse experimento ele também foi feito lá pelo grego Erastóteles, e isso ocorreu aproximadamente antes do nascimento de Cristo. Então, esse experimento que esse projeto global ele está trazendo de novo, né, e envolvendo várias regiões, é justamente é um experimento que ocorreu há mais de 2.225 anos atrás. Tá? Então, assim, uma coisa simples que foi observada lá no passado, a gente pode refazer e agora compartilhar essas informações. Tá? Justamente esse experimento
ele traz o seguinte, essa observação que ocorreu ali, ó, para mostrar que a Terra ela tem uma circunferência. Então, o que que é o experimento, né? Foi feita aqui, ó, o Sol, né, a análise do Sol, os raios solares, tá? Numa região da cidade de Siena, e uma análise da sombra, né, do Sol na região de Alexandria. E aqui, então, no mesmo dia e no mesmo horário, tá? Sempre é importante a gente mencionar isso com uma pequena distância, porque existe uma distância de uma região para outra. E aí foi observado que, no caso de Siena, a luz do Sol entrava, né, perpendicular ao objeto observado, e no caso da Alexandria, que a gente tem essa coluna, né? E ela acaba naquele mesmo horário, tá? Os raios que vêm do Sol acabam projetando uma sombra. Então aqui eu não tenho uma sombra, porque a sombra fica embaixo, e aqui eu já tenho uma projeção de sombra, porque os raios já começam a estar mais perpendicular. E aí mostrando essa diferença, né, desses raios um pouquinho perpendiculares aqui e em linha reta aqui, que a gente chama, né, perpendicular. Então aqui eu tenho inclinado, desculpa, e aqui eu tenho perpendicular. Essa diferença desses raios indica que existe uma curvatura, né, do planeta. Então era isso que o experimento estava se reportando lá do passado. E nessa imagem a gente tem então alguns pontinhos em vermelhos que querem mostrar que existem em algumas regiões escolas participando desse projeto, tá? Então era isso que o material trouxe para nós. Ele focou, na verdade, num resgate do conhecimento do que era o gnomo, que é aquela haste que fica fixa, né, no chão, e através da análise da sombra, por causa do movimento do Sol, né, aparente aí no céu, a gente consegue então perceber esse movimento, e esta haste fixa, ela é a base para aqueles relógios que a gente chama relógio de sol, que utiliza o sol para a gente saber o horário, tá bom? Vou ficar por aqui e numa próxima oportunidade eu volto com mais conteúdo, ok? Tchau, tchau, pessoal!